Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, se você não me conhece, sou profissional de educação física, nutricionista, mestre e doutor e professor da Universidade de São Paulo. Bem, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre esse comentário convidado, né? Um comentário convidado desses três pesquisadores, né, e uma pesquisadora, acho que são um pesquisador e duas pesquisadoras, cujo título é O Valor Limitado da Suplementação de Multivitamínicos, né, que saiu no JAMA Network Open. Bem, basicamente aí a ideia, ele fala o seguinte, ele começa aí, como você pode ver, ele está dizendo, olha, 1 a cada 3 americanos usam multivitamínicos regularmente. Então, uma questão que surge aí é o quanto, entre as várias coisas dos multivitamínicos, é o quanto que os multivitamínicos podem diminuir a mortalidade. E eles comentam basicamente de um estudo que saiu nesse JAMA Network, mas um artigo completo, desse autor aqui, né, o Loftfield and Colleagues, cujo estudo incluiu um acompanhamento de mais de 20 anos com cerca não, né, 390.124 indivíduos, cerca não, número bem exato, 390.124 indivíduos que foram acompanhados por mais de 20 anos, tá? E aí, basicamente, o que eles demonstraram? Eles demonstraram que esse estudo, ele apoia estudos anteriores, demonstrando que a suplementação de multivitamínicos não aumenta, desculpa, não diminui a mortalidade no caso, que já existiam outros mostrando, não só não aumenta, como ele mostrou que tem um risco aí de 4% a mais de mortalidade entre aqueles que usam multivitamínico. Ou seja, ele não foi contra os estudos anteriores que mostravam que não havia benefício em termos de mortalidade, como não só acrescentou uma informação no caso do estudo dele mostrando um aumento aí de 4%. Porém, esse comentário ele justamente, como o título diz, né, ele faz vamos assim, ele cerca o assunto, né? Ou seja, ele não nega alguns benefícios que a vitamina pode ter, mas por outro lado, ele diz que isso é limitado como o título sugere. Então, o que ele diz? Ele diz assim, ó, por exemplo, que na história, como você pode acompanhar aqui, né, que na história existem relatos da utilidade da vitamina C. Então, ele fala, por exemplo, dos marinhos ingleses lá que são conhecidos como os limons, né, do suco de limão, combatendo escorbuto, da questão da tiamina que se descobriu que era retirada principalmente na casca do arroz, as pessoas tinham beriberi, né, e aí isso foi corrigido com isso. Aí que ele conta que em 1912 o polonês bioquímico chamado Casimir Funk, né, ele criou o termo vitamina, achando que essas vitaminas que são nutrientes essenciais, todas elas tinham amina, daí aminas vitais, ficou vitamina, embora nem todas as vitaminas tenham amina, ou seja, não tem um grupo nitrogenado, né, e que de modo geral, ele vem falando assim que tem muitos estudos, né, sobre isso. Então, ele começa classificando o que é um multivitamínico. Então, ele fala aqui que em 2007 foi classificado multivitamínico lá por órgãos americanos aquilo que tem 3 ou mais vitaminas e minerais, sendo que essas vitaminas e minerais têm que estar abaixo do que é chamado do upper limit, né, que é o considerado o limite máximo seguro. Tem que estar abaixo disso, então não pode se extrapolar. Não pode ter hormônios, não pode ter ervas e não pode ter medicamento nesse multivitamínico. Tá? Então essa seria a definição. E aí ele comenta, então, falando agora um pouco do lado, vamos dizer assim, da pesquisa benéfica. Então ele fala assim, ó, que existe pesquisa mostrando que, por exemplo, no caso da vitamina C, E, beta-caroteno e zinco, está associada à recuperação macular, né, degenerativa, que em indivíduos mais velhos, multivitamínicos pode ajudar na melhora da memória, no declínio cognitivo, que os multivitamínicos podem ser bons após cirurgia bariátrica, questão de deficiência, né? Que pessoas se beneficiam de B12 e vitamina D em alguns contextos, e que o folato é importante, por exemplo, para prevenir má formação do túbulo neural. Então ele comenta que existe sim relatos de vitaminas ou multivitamínicos sendo benéficos, né? Nessas quantidades abaixo do upper limit. Porém, ele comenta, aí ele faz a seguinte relação, por exemplo, quando você pega o beta-caroteno em comida, existe beta-caroteno obtido por alimentação, existe evidência de diminuição de risco de câncer. Porém, olha que interessante, quando você pegar suplementação de beta-caroteno, existem 2 estudos com grande número de indivíduos, né? Estudos clínicos controlados, randomizados, mostrando que tanto um estudo era sobre com fumantes, o outro grupo era com indivíduos que trabalhavam com asbestos, né? Asbestos. E aí mostrando que nesses casos aí, a suplementação aumentava o risco de câncer do pulmão. Ou seja, no alimento não aumenta, no outro caso aumenta. Então, existe
estudos mostrando que a vitamina K diminui a eficiência da warfarina, suplementação de ferro aumenta o risco de sobrecarga de ferro, né? E essa sobrecarga de ferro, por sua vez, está ligada ao aumento de doenças cardiovasculares, diabetes, demência. Existem estudos demonstrando que o cálcio e o zinco diminuem a absorção de antibióticos. Então, e aí, ou seja, demonstrando o que eles estão falando, né? O título é o valor limitado da suplementação. Então, por um lado, ele comenta assim, olha, esse estudo é multicêntrico, sugerindo, no mínimo, que não mexe com mortalidade. Existe, porém, alguns contextos que, no caso dessas vitaminas mais específicas, beta-caroteno, a vitamina C, o zinco, a vitamina E, existe, como eu já acabei de falar, algum benefício dessas vitaminas nessas situações ideais. Porém, também existe, principalmente quando você obtém a alimentação de suplementação, existe estudos sugerindo que as vitaminas podem ser prejudiciais. Né? Inclusive, não é o caso aqui, ele não comenta, mas existe aí uma literatura sugerindo, por exemplo, que o excesso de vitamina antioxidante pode atrapalhar a adaptação ao exercício. Tá? Então, olha que interessante, ele faz esses dois contrapontos. Né? Primeiro, ele sugere que no caso da mortalidade não tem problema, não tem evidência boa, inclusive essa nova pesquisa mostrou um aumento de mortalidade. Aí ele diz um pouco que a vitamina, como ela foi descoberta, faz esse contraponto dizendo os lados positivos de alguns tipos de vitamina, porém em baixas quantidades, e ao mesmo tempo ele comenta que a suplementação pode ser complicada. E aí ele comenta, ele faz aqui uma análise, ó, considerando as evidências atuais, do momento, pensando no papel das vitaminas, que elas têm pouco papel de saúde, como se a gente pensar em multivitamínicos, o melhor que seria aqui, ó, os micronutrientes devem vir através de alimentos saudáveis. Quando a suplementação for necessária, ela deve ser geralmente limitada aos micronutrientes em questão. Então, olha que interessante. Quando ele faz, ou seja, ele faz aí aquele termo no jargão, o papel do advogado do diabo. Então, ele fala em que contexto as vitaminas podem ser positivas, que existem na literatura esses contextos, mas que, de modo geral, quando a gente pensa em suplementação, a maior parte das evidências sugere que ou não tem evidência, ou pode até ser prejudicial. Então, o que eles concluem aqui nesse comentário? Que nós deveríamos consumir as vitaminas e minerais a partir de alimentos saudáveis, então ele comenta de frutas, verduras, e que, se for o caso, você deveria tomar vitamina os multivitamínicos só nesses contextos que a gente falou lá. Talvez folato na gravidez, para a formação do tubo renal. Talvez em situações do indivíduo que já está apresentando demência na idade, por algum motivo não consegue isso na alimentação, tentar evitar para demência, para memória. É esses contextos que a gente comentou ali. Tá? Mas que, de modo geral, a alimentação deve ser soberana. Curiosamente, no vídeo anterior aqui no canal, eu falei da questão da creatina, onde os indivíduos estavam, que não é uma vitamina, tá? Que fique claro, mas os indivíduos ali fazendo uma pressão para que a gente deva consumir a creatina de todo jeito via suplemento, inclusive isso é mais barato que a alimentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem é nutricionista, valorizar uma alimentação saudável, uma alimentação mais natural, menos processada, porque o próprio título está dizendo aí, o valor limitado da suplementação multivitamínica, tá ok? Então é isso, deixe seu comentário aí que você achou sobre esse vídeo, deixe seu like, se não está inscrito, se inscreva no canal, até um próximo vídeo, tchau, tchau, grande abraço!